Esse aqui tem uma moeda, eu bato, peguei a moeda. Aqui não tem moeda, não tem nada. Eu só bato no bloco. Aqui tem uma moedinha pra mim. Aqui tem nada. E aqui tem moeda pacas. Então bora pegar muita... Ai, droga. E não consegui pegar o máximo possível. Mas é isso, moeda pacas é um bloco que você pode pegar muita moeda. E aí, tudo certo? Você viu aí o começo, né? Ficou muito massa os blocos do Mario na nossa recriação do Mario aqui no Construct 2 e Construct 3. E aí você já viu como é que ficou, então você está animado, eu imagino, para assistir essa aula que não deve estar muito curta, mas você viu o resultado, né? Então vale a pena você assistir. Isso aqui é uma série de vídeos, a gente está no terceiro vídeo agora, só que essa aula aqui você não precisa ter visto os anteriores, porque vai ser uma coisa nova, vai ser os blocos, a gente vai começar uma coisa nova, então não é partindo daquele ponto. O que parte daquele ponto é o Mario, que está aqui programadinho já, né? Tá aqui o Mario feito, mas se você quiser aplicar esses blocos que a gente vai fazer a um outro jogo, a um outro personagem, não tem problema, então fica à vontade para assistir essa aula aqui sem ver as anteriores, tá? Mas assiste se você quiser, que tá bem legal o nosso Mario, tá bem parecido com o original, tô bem orgulhoso. Então se você quer aprender isso, vê lá as anteriores, se não, continua aqui pelos blocos. Vamos lá então. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar uma arrumadinha aqui ó, no Layer 0, trocar ele para colisões, porque é o que está aqui no fundo, né? São as colisões, os chãos que o personagem pode sentar, pode pisar na real, né? Sentar não é tanto uma coisa que ele pode fazer nesse chão, ele não agacha ainda, né? E aqui vai ter o Game. O Layer Game é o layer onde ficam as coisas do jogo. E eu vou colocar um layer acima, que vai ser o Layer Player, que é o layer onde fica o Mario. Então ele vai lá para o Layer Player, porque o Layer Game vai ser onde ficam blocos, inimigos. É legal que o jogador fique um pouco acima, porque se acontecer alguma ação em que os dois sobrepõem, o jogador não aparece abaixo dessa outra coisa, o que fica meio chatinho, meio feinho. Vamos lá então agora fazer outra coisa que não tem a ver com bloco, só pra gente encerrar e depois tocar a ficha no bloco, que é aqui ó, no Platform is not on floor, coloca a animação para pulo. Não é bem assim. Na real o que acontece, eu vou tirar isso aqui, vou apertar C, e colocar Mario on jump. Por que on jump? Porque o pulo do Mario, me alertaram, não lembro quem foi, eu vou olhar o nome aqui rapidinho para dar os créditos. Foi o NSCO Games que me alertou desse problema. Então o Mario, olha só, ele ativa o pulo, só que quando tem algo assim, ó, um bloco, que ele sobe nesse bloco aqui, por exemplo, ó. Vamos lá, ó, pulei aqui, mas se eu andar assim e cair, ele não toca essa animação aqui de pular. Se ele só cair, ele só cai com a animação de caminhada mesmo. Então, me alertaram desse problema, que eu não tinha percebido, e tá resolvido. Agora eu vou clicar aqui nesse colisões, nesse layer, e bloquear, para quando eu clicar na tela, eu poder clicar à vontade. Vamos criar agora o nosso bloco. Então, clica na tela 2 vezes, clica aqui no Sprite, e vai ser chamado, então, de objeto, underline, block. Clica aqui. Coloquei no colisões, eu vou colocar ele aqui agora em outro layer, layer game, bem melhor. Deixa eu ver se ele foi para colisões também. Foi também, então vamos tirar ele daqui. Não, agora tá certinho, só tem esse aqui mesmo. E esse aqui agora eu vou clicar nele 2 vezes de novo para pegar de volta o editor de animações e poder colocar animações nele. Nesse objeto block você deve ter estranhado que é um objeto só, né? Nesse objeto não vai ser um objeto para cada tipo de bloco. Vai ser um objeto que tem nele todos os blocos. Aí eu troco a animação para o bloco que eu quiser. Então, no caso, vai ter aqui o question, que é o bloco de interrogação. Então, com direito, import frames from files. Vou pegar aqui, ó, question do 1 até o 4. Clico, seguro o shift até o 4 e abro. Caso você queira baixar os bloquinhos, só na descrição do vídeo, que tem o link ali. Aqui, ó, a colisão eu vou colocar no Bounding Box. Eu vou aplicar em toda a animação. E a origem, muito importante, ela tem que ser no topo esquerdo. Com o direito aqui você dá um Kick Assign Top Left ou aperta 7 no seu teclado numérico. E a animação aqui vai ter Speed 5, vamos colocar loopando e dar um preview aqui para ver como é que fica. Eita, faltou colocar a origem em todos os blocos certinho. Agora a origem está certa, posso dar um preview e fica assim, ó.
Só tem um probleminha aqui que não está igual ao do jogo, que é o primeiro frame. O frame 0, ele tem duração 2. Ou seja, dá uma paradinha adicional aqui nesse frame amarelo. Então fica assim, ó. Ele brilha e brilha. E dá uma esperadinha quando chega no amarelo. Tá? Assim fica bem mais interessante. Agora eu vou dar um duplicate. Nem tem que dar duplicate não, vamos só criar uma nova animação. E aqui vai ser o brick. O brick vai ser só uma imagem. Não clique aqui nesse bloquinho aqui. E tá aqui, ó. Brick block. Coloca também no topo esquerdo. E a colisão tem que ser toda no bounding box. Nova animação. A última que tem é o empty, que é o vazio. O question pergunta, né? O brick é tijolo e o empty é vazio. E o vazio, então, é esse aqui, ó. Question empty. Não necessariamente é só o question que fica vazio, mas nesse caso aqui eu coloquei o nome question empty, eu não pensei muito sobre isso, só coloquei o nome. Mas empty pode ser tanto o brick quanto o question, podem ficar empty. Coloca no topo esquerdo aqui, aperte 7 no teclado numérico, ou vai no Quick Assign top left. E fechou, temos nossos tipos de blocos diferentes. Agora, por que eu coloquei a origem no topo esquerdo e por que isso era tão importante? Porque olha só, movimentar livremente assim é chato, né? É muito chato, porque eu vou querer seguir uma matemática, né? Uma escala certinha para poder colocar os meus blocos. Não vou colocar assim, vai ser um aqui, um aqui e um aqui. Olha que feio que fica a fase com os blocos bem adoidados assim, né? Então aqui o que eu vou fazer vai ser no Layout 1, eu vou mostrar o grid. Eu clico aqui, né, no Layout 1, aqui em cima. Mostro o grid e dá um Snap to Grid. E coloco o tamanho do grid para o tamanho do bloco, que é 16 por 16. E olha que bonitinho que fica agora. Ele sai grudando e movimentando pelo grid que tem o tamanho exato do bloco. Só que se o bloco tivesse a origem no centro, olha como é que ia ficar. Ó. Ele ia se movimentar pelos pontinhos centrais do grid. Então essa grade aqui não ia ser como no topo esquerdo, que fica bem certinho e ele fica dentro de cada quadradinho. Assim fica bem mais legal. Eu vou posicionar alguns blocos aqui, vou colocar um aqui logo abaixo do jogador. E aqui na frente eu vou colocar um desse. Vou colocar um desse aqui de brick. Colocar outro brick aqui. Vou copiar para cá e vai ficar outro brick aqui. Eu vou posicionar assim só para a gente ter o nosso posicionamento, para a gente testar o funcionamento nossos blocos. Cada um tem um funcionamento diferente, né? Possibilidades diferentes. E aqui então, nada acontece, né? Ele só toca a animação, eu atravesso, é como se fosse parte do cenário. Vamos resolver isso colocando um behavior de solid. Coloca novo behavior, solid, e aí fechou. Já tem aqui, já consigo esbarrar no brick. Você vai perceber que o meu esbarrar no brick não tá tão legal. Olha só como o Mario esbarra feio. Tipo aqui, por exemplo, ó. O vento bateu no bloco e o Mario caiu, sabe? Não tá certo isso aqui. Isso é porque a colisão do Mario tá grande demais. Olha só, ele tá com uma colisão que vai um pouco para fora e tem até um espaço vazio aqui que fica com colisão. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar 3 para a esquerda e aqui eu vou colocar 3 para a direita. Então vai ficar assim até com um pezinho para fora mesmo, que é bem tranquilo ficar assim. Colocar um Apply to All Animations. Todas as animações, o Jump, o Walk, o Skid, todas vão ter esse tamanho bem menor e não faz mal, tá bom? Não faz mal. É uma coisa muito comum para jogos de plataforma você ter uma colisão menor do que a imagem, que assim fica mais justo para o jogo, fica mais justo para você pegar os itens, para você não ser pego pelos inimigos tão fácil. E aqui no caso, ó, se eu tiver aqui, ó, já não esbarro no bloco, né? Mas tem que ser mais o meu meinho do personagem mesmo para bater no bloco. Aí quando eu estiver aqui caindo, ó, assim que a imagem do boneco cai, ele já cai também. Fica bem melhor assim. Beleza? Então tá, agora a gente tem os blocos posicionados. Mas vamos fazer então com que eles possam ser pegos, né? Que eu possa interagir com eles. Antes de criar qualquer tipo de item nos blocos, eu vou fazer um movimento de subir e descer. Né? Fica estranho bater no bloco e não fazer nada, porque a gente está acostumado com você bater no bloco e ele dá aquela subidinha e descidinha, que é clássica já de jogos do Mario. Vamos colocar aqui no bloco um behavior, que vai ser o twin. O twin é um comportamento
que ele permite que eu faça movimentos suaves de qualquer coisa. Eu posso suavizar um movimento de ângulo, de opacidade, de posição, de tamanho. No caso, eu poderia fazer ele aumentar e diminuir o tamanho suavemente. Mas no caso, o que eu vou querer fazer aqui é mudar o Y dele. Eu vou querer fazer com que ele suba suavemente, tipo assim, ó, dê uma subidinha e uma descidinha. Só que isso tem que ser com movimento suave. E o Behavior Twin é perfeito para isso. Se você estiver no Construct 2, você vai ter que achar uma alternativa ao Twin, um outro behavior que possa fazer isso para você, ou você vai ter que programar cada etapa do Twin por código mesmo, por eventos, colocando ele mexer o seu pixel, a sua posição Y por set Y mesmo, e não pelo Twin, tá? Vamos lá então. Primeiro passo aqui é verificar a colisão do Mario com o bloco. Então, não é só colidir com o bloco, né? Tipo, se eu esbarrar aqui no bloco do lado dele, nada acontece. Se eu subir no bloco, nada acontece. É bater embaixo do bloco. Então, opa, deixa eu colocar ele assim. Deixa eu colocar ele no chão de volta, porque, né, como o grid tá grudando, acabou que ele grudou no meio do grid, porque o Mario tem a origem no centro. Tá bom, assim tá certinho. Então, agora como é que eu faço para verificar colisão em uma área específica do objeto? Eu vou usar o nosso Overlapping at Offset, que é uma condição tão boa. Que temos aqui nas colisões, a gente tem o OnCollision, que é muito clássico, né, você usar o OnCollision. Tem o Overlapping, que é muito comum usar também. Só que tem o Overlapping at Offset, que é verificar se eu vou estar sobrepondo o objeto, se eu vou colidir com o objeto um pouco mais para frente. Só que no caso, mais para frente pode ser em qualquer direção. Pode ser para direita, esquerda, cima ou baixo, ou até mesmo diagonais. Eu posso verificar se tem um objeto na minha diagonal. Só que aqui não precisa disso, é só olhar para cima. Se tiver um bloco acima de mim, aí eu vou poder fazer essa colisão. Então aqui é -1, porque para cima é negativo, né? Se fosse 1, eu verificaria um bloco abaixo de mim. Mas aqui eu quero olhar um pixel para cima do Mario, se vai acontecer uma colisão com o objeto bloco. Então, se o Mario vai colidir com um bloco, um pixel acima dele. Se ele está colidindo com um bloco, um pixel para cima dele. E posso colocar qualquer verificação, né? Tipo, podia ser -16, -10, mas aqui não tem porquê, né? Eu não vou... Isso aqui é tudo a verificação, quantos pixels que eu vou verificar. Se eu colocasse -16 pixels, aqui já ia contar a colisão, ó. Se o bloco tivesse bem aqui. Porque ia pegar a posição do Mario, ia subir 16... E no caso não, ia ter que ser aqui, né? Aí ele ia verificar que tem colisão. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Pronto, perfeito. Na verdade aqui, se fosse 17 pixels, ele ia perceber que ele ia colocar um Mario um bloco para cima, mais um bloco ainda aqui, mais um pixelzinho, né? Aí ele ia verificar que tem um bloco aqui em mim. Então, o Overlapping at Offset tem realmente a verificação por distância, né? Então aqui, 17 pixels acima de mim tem um bloco? Tem. Então se fizesse sentido para algum código eu verificar isso, tipo de eu estar no chão e ter um bloco acima de mim, aí eu usaria -17. Mas como eu quero saber se o Mario está diretamente embaixo do bloco, ou seja, ele pulou e bateu no bloco, aí eu vou verificar um pixel só, que já é o suficiente. Realmente está bem coladinho o Mario com o bloco. Já está na cabeça dele. Ok, estou overlapping com o bloco. Agora, eu vou perguntar... eu não vou perguntar nada de tipo de item, tipo de bloco. Só vou fazer um movimento. Só um movimento, né? Então, o movimento vai ser de movimentar para cima. Vou fazer com que ele suba 8 pixels e depois desça novamente esses 8 pixels. E isso eu vou fazer usando Twin. Então, objeto bloco, Twin, uma propriedade só. O nome a tag, eu escolho o nome do movimento, que pode ser então para cima, pode ser up, que é mais rápido. Então vai ser só up, é opcional, tá? Mas aqui vai ser necessário para a gente fazer um gatilho depois. A gente vai fazer um gatilho que assim que acabar o movimento up, vai começar o movimento down. Então tem que ter um nome aqui para a gente saber qual é esse movimento. A propriedade aqui, como eu falei, né, tem várias propriedades diferentes. E aqui vai ser o Y, a altura, a posição Y do bloco. O valor final vai ser a posição padrão dele. E alguns pixels para cima, 8 pixels. Eu calculei pelo jogo, mais ou menos, assim, eu vi quanto que sobe um bloco cada vez que você bate nele.
Aí pareceu que era meio... Era metade de outro bloco, sabe? Ele meio que ia metade, preenchia quase um bloco todo. Um bloco adicional acima dele, né? Mas não, era metade. Então, metade de 16 é 8. E assim, então, foi assim que eu cheguei nesse número aqui. Pra fazer esse movimento. O tempo é muito rápido, é 0.1. Em 0.1 segundos ele já tá lá 8 pixels acima. É muito rápido mesmo. E o Easy é o tipo de movimento. Se você chegar aqui e ver tudo isso, vai ficar confuso pra caramba. Mas tem um site que é o easings.net, que ele mostra cada um dos movimentos que tem aqui, ó. Então, cada um desses nomes que tem aqui, você vai encontrar aqui também, ó. Então, Alt sinusoidal é esse aqui, ó, Alt Sine. Ele começa mais rapidinho e vai freando o movimento. Então, cada um desses você pode ver aqui, verificar como é que vai ficar. E depois testar no jogo, né, para ver se fica do seu agrado, porque nem todos são bons para todas as ocasiões, né? No caso, esse Alt sinusoidal, eu achei muito bom para o movimento para cima. Então, vamos testar aqui como é que vai ser. Ó, se eu bater no bloco, pull, subiu, pull, subiu, pull, subiu, subiu. Só que aí, né, tem que descer, né? Tem que descer. Então, quando acabar o movimento up, vai começar o movimento down. Coloco um evento aqui do bloco finished, onFinished, movimento down. Ou melhor, onFinished up, né? Quando acabar o up, aí vai começar o down. O down, eu vou copiar esse mesmo twin. Vou trocar o nome dele para down. E aqui, em vez de ser menos 8, vai ser mais 8. Ele subiu os 8 pixels, agora desce de volta. O tempo também é 0.1, só que o easy vai ser linear. Aqui é diferente, ele não desce começando devagar e depois freando. Ele desce no movimento totalmente reto, sem variar a velocidade de aceleração ou desaceleração. É bem normalzinho. Vamos testar aqui então, ó. Pulo, pulo, pulo. Opa, aí você vê que não tá perfeito isso aqui, né? Por que não tá perfeito isso aqui? Porque sempre que eu dou uma batidinha nele, ele dá uma ida 2 vezes pra cima. Eu acho que é isso, né? Que eu esbarro nele aqui, ele vai 2 vezes pra cima. Isso acaba impedindo ele de voltar pra posição original, porque ele sobe mais do que deveria. Não é só o 8 que ele sobe, ele acaba subindo mais do que isso. Então, se eu apertar C aqui e colocar algo tipo objeto bloco, twin, is any playing, e aperta I para inverter, não tem nenhum twin tocando, aí eu posso bater nele. E agora sim, ó, ele não ativa mais de uma vez o twin e faz então com que eu não consiga ativar mais de uma vez o twin. Porque o que acontece, né? O que acontece é que essa verificação de is overlapping block no offset -1, acabou que essa verificação contou várias vezes, porque enquanto eu estiver por aqui, ó, esbarrando no bloco, no caso abaixo dele, né, esquece aqui o grid um pouco, tirar o grid, quando eu tô meio aqui e estiver esbarrando no bloco, ele vai ficar colocando esse twin várias vezes, ele vai ativar o twin várias vezes. Então, por exemplo, o bloco já tá aqui, só que aqui nesse ponto ele ativou -8, então ele foi -8. Aí depois desceu e não ficou na posição padrão, ficou tipo assim, ó. Um pouco pra cima. Aí eu pulo de novo, acontece de novo a mesma coisa. E daqui a pouco ele tá lá, né? Porque vai subindo aos poucos com esse bug. Daqui a pouco chega lá em cima o nosso bloco. Então, colocando aquela minha condição do bloco, o twin não está tocando, ó, is any playing, e aperta I pra inverter, não tem nenhum twin tocando. Ou seja, já acabou tudo, os twins tinham que acabar. O up e o down acabaram, não tem mais twin tocando. Aí sim você pode pular no bloco e ativar outro. Beleza? Ativar outro movimento de twin. E se você achou que fazer bloco era fácil, você está enganado, porque temos vários probleminhas para resolver. O primeiro deles é esse aqui, ó. O que fazer para impedir você de pular em 2 blocos de uma vez? E tem mais um que é mais curioso ainda, que é esse aqui, ó. Eita, o Mario esbarra no bloco e dá uma travadinha, olha só. Dá uma travadinha. Você sacou por que isso acontece? Você entendeu? Como o bloco se move para cima, olha só a brecha que ele cria aqui, ó. O Mario pulou aqui, fez o bloco subir,
Aí o Mario esbarra nesse bloco aqui, trava o movimento e aí continua correndo depois. Fica uma coisa muito feia, né? Assim, tu espera o quê? Tu espera correr direto, vem aqui, pá, pula nesse bloco, continua correndo, sem ser travado pelo bloco seguinte. Não faz sentido isso, né? Isso realmente é um bug, é uma coisa que tem que ser corrigida. Vamos começar por esse, então, e depois a gente vai naquele de você bater em mais de um bloco por vez, tá? Tá bom, primeiramente, então, o que vai fazer para resolver isso? A gente vai ter que separar a parte do bloco que colide da parte do bloco que faz o movimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que o bloco tem que movimentar para cima e descer, né? Subir e descer assim, quando você bate nele? Tem, mas não quer dizer que a colisão tem que fazer o mesmo. Não quer dizer que a colisão tenha que vir aqui para cima também. Isso não vai fazer tanta diferença no jogo. Isso não vai fazer diferença nenhuma na real, porque você não vai conseguir pular, tipo assim, não vai ser útil para você pular nessa brecha aqui, sabe? Isso aqui sempre vai atrapalhar. Então a colisão sempre pode permanecer aqui, no mesmo ponto, mesmo que o bloco foi para cima, a colisão não deve subir para cá. A colisão tem que ficar certinha nesse quadrado, para não acontecer isso de você pular e entrar aqui e conseguir bater no bloco que está do teu lado, né? Então a gente tem que manter a colisão do bloco fixa no quadrado aonde ele tá mesmo. Não importa que ele foi para cima. A colisão não vai junto. É só um movimento visual. A colisão não precisa ir junto com ele. Então vamos separar em dois objetos. Vamos clonar aqui o nosso bloco. Clone. E agora tem o nosso bloco 2. O bloco 2 foi por colisões. Vamos tirar ele daqui e vamos colocar no game. E vou clicar no Layer Game para parar de colocar coisas no Layer Colisões, né? Puxa vida. Agora, o game, esse bloco aqui, ele vai ser o Block Mask. O Mask é uma máscara, é uma coisa que fica por cima, né? A gente sabe que máscara é uma coisa que fica por cima, né? Sabemos disso hoje em dia. Então aqui a Mask vai ser o que faz o movimento. Ou seja, a Mask não precisa ter Solid, mas a Mask precisa ter Twin, porque o Twin é esse movimento de up e down, né? Esse movimento aqui quem faz é a Mask. Porque a Mask vai ser a parte visual. Ou seja, essa aqui, o Block, é a parte que colide, que se mantém paradinha aqui. Ou seja, uma situação. Ó, tá aqui o Block, tá aqui o Mask. Os dois juntos. Eu bato no bloco, quem sobe é o Mask. O bloco continua aqui, mantendo a colisão naquele espaço. Só que ele vai ser invisível, então eu não vou ver esse bloco adicional embaixo do bloco que eu realmente consigo ver. Daí o Mask sobe e desce, sem ter colisão, então a colisão se mantém certinha nesse bloco, sem me atrapalhar. É isso que vai ser. O Block Mask tem o Twin e o Block não tem Twin. Então, antes de tirar o Twin aqui, eu vou substituir, porque se eu só vir aqui e tirar o Behavior, vai sumir tudo, ó. As ações que eu coloquei, as condições e os eventos, até mesmo esse evento aqui sumiu, né? Então vamos trocar tudo antes de fazer essa tirada de behavior. Então aqui, ó, eu vou colocar uma ação nesse espaço aqui e agora quem vai fazer o movimento é o Block Mask. Então Twin, Run Property, vai se chamar Up e vai ser Y. O valor, agora o valor vem uma coisa interessante. A gente pode esquecer essa condição aqui fazendo o seguinte, ó, usando o objeto block.y como base. Ou seja, quem vai mover é o Mask, certo? Quem vai mover é o Mask. Só que como base para a posição padrão, que eu vou subir 8 pixels de posição, eu vou usar o bloco. Porque o bloco fica paradinho. Então eu não vou ter problema de o meu bloco ficar subindo, 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 porque o Mask sempre vai usar como padrão a posição do primeiro bloco, que é sólido e fica paradinho. O tempo é 0.1 e o easy é out sinusoidal. Done. Agora eu posso tirar essa. E eu posso também tirar essa condição que não vai mais ser necessária, porque ela só era necessária porque tinha esse problema do Y aqui, do bloco sempre mudar e ativar várias vezes. Não tem problema aqui, porque o Y do bloco é sempre o mesmo. Que ele fica parado, né? Agora esse aqui eu vou trocar, vou tirar essa condição, apertar C, vem para o Block Mask e vamos colocar o OnFinished do Twin aqui, né? Do Block Mask, Up. E aí eu vou colocar o Down aqui. Então coloca para cá, clica aqui,
Vamos trocar o down, o y, aqui vai ser mais 8. E agora é o y do mask, né? Porque eu vou partir da posição que o mask tá, que é um pouquinho para cima, e dali ele tem que descer, certo? Agora não é a posição do bloco, senão ia ficar bugado. E o easy vai ser linear. Done, tira isso aqui. E agora eu vou pegar todos os blocos, clica no block, colocar como invisível. E também eu vou colocar todos os blocos, olha só, aqui como container, ó, create container, colocar um block mask. Então todos os blocos agora vão ter um block mask como container, que isso quer dizer que todo bloco que existe na fase vai ter um block mask na mesma posição que ele. Exceto aqui, ó, que tem esse aqui já criado, que ele ia se manter ali. Ele ia ficar ali. Então eu vou vir aqui no meu layout, criar um novo layout, colocar um layout vazio, add layout only. Aqui vai se chamar banco. Porque eu não posso, né? Ah, eu vou colocar ele aqui em cima, vai ser chato só esse ter o mask em cima. E se eu tirar aqui, não dá. Ele tem que ter uma instância no jogo em algum lugar. Então eu vou colocar no banco. O banco eu vou colocar com tamanho 1 por 1, que é só realmente um layout vazio, sem nada, só para ter as primeiras instâncias, né? Que é obrigatório ter uma instância de um objeto o tempo todo em algum layout no jogo. Então agora você viu, ó. Se eu bato aqui, olha que legal, faz um movimento. E se eu correr aqui, ó, e fazer aquela mesma coisa, opa, vamos tentar de novo, pum, pum, pum. Você viu, ó, aquele bug de eu me travar na colisão do bloco do lado não acontece mais. Mas você viu o rolê que foi a gente corrigir isso, né? Foi o rolê tenebroso só para corrigir uma coisinha tão simples, mas que incomodava bastante. E conseguimos corrigir. Agora, claro que eu percebi que todos os blocos viraram blocos de pergunta, até mesmo os blocos de tijolo. Então coloco um evento aqui, block mask created, onCreated. Assim que o block mask surgir no jogo, coloca uma ação do block mask, setar a sua animação, troca a sua animação para objeto block.animationName. Ou seja, o block mask foi criado, vai colocar a animação igual a do seu bloco. Então, a gente quando for colocar um bloco no nosso jogo, a gente vai colocar um block, só um block. Não precisa colocar block e block mask junto, porque como eles são containers, cada bloco vai criar um block mask junto consigo. E assim que destruir o bloco, também vai destruir o block mask junto. Então eles sempre são criados juntos na mesma posição. Agora o que eu fiz foi colocar a mesma animação. Então quando for criado o block mask, ele vai colocar a animação igual a do bloco. E o que a gente vê aqui agora são só block masks. Olha o que acontece se eu colocar o bloco como visível, ó. Visível, dá um play, ó. Aí fica aquele bloco atrás aparecendo. Feio pra caramba, né? Deixa eu tirar isso aqui. Pegar os blocos, colocar como invisível e fechou. E aí eu pude tirar aquele evento aqui, né? De perguntar do Twin. Porque ele sempre parte do ponto do block e não do block mask. Então ele nunca vai sair subindo igual ele fez no começo. É um rolezinho, né? Fazer bloco não é tão simples, não. Parece uma coisa tão simples, a gente tá aqui fazendo várias coisas, vários detalhezinhos. Ah, subiu demais o bloco, bate 2 de uma vez. É uma coisa que tem que fazer várias checagens aí pra ficar certinho. Agora vamos resolver então isso aí do Mario tocar em 2 blocos ao mesmo tempo. Então o Mario, ele sempre vai acabar colidindo com mais de um bloco por vez. Isso é uma coisa que a gente não tem como evitar. Se ele pular bem aqui no meio dos 2 blocos, ele vai colidir com os 2 ao mesmo tempo. A questão aqui é definir qual dos 2 que ele vai levantar. Qual dos 2 blocos que vai ser escolhido. Então vou apertar S e colocar objeto block. E vou colocar agora nearest. Nearest é o mais próximo. Eu vou pegar o mais próximo. E o mais próximo de qual posição x e y? A posição x e y do Mario. Joguemario.x, joguemario.y vai ser então a posição que eu vou pegar. E aí esse sim vai ativar o Twin Up. Ok? Então eu vou testar aqui agora com esse meu pick nearest. Vamos ver se aqui isso já basta para resolver. Aqui, ó, beleza, eu consigo pegar. Se eu tiver aqui no meio, ele pega só um, ó.
Pega só um, que é o que ele julga como mais próximo, né? Mas você viu ali, né? Você viu ali que ele pegou 2. O problema é se eu me movo e transformo um outro bloco no meu mais próximo. Então, se eu vou correndo assim, ó, é mais comum de acontecer. Você bater num bloco e depois bater em outro, ó. Isso não é um bug tão raro assim pra gente passar despercebido. A gente vai corrigir isso porque não dá pra deixar isso aí assim, não. Então, o que tem que fazer aqui? O que acontece é que, exatamente isso que eu falei, o bloco mais próximo muda. Então, aqui você bateu nesse bloco, beleza, ele foi escolhido como mais próximo, ele subiu. Só que aí você se moveu para o lado, ele trocou qual é o bloco mais próximo e fez também com que esse se movesse. Então, qual é o problema aqui? O problema é que essa verificação está permitindo que o Mario ainda escolha blocos, mesmo que ele já esteja aqui, ó, caindo. Ele já bateu num bloco, começou a cair, só que nessa hora de cair, se ele estiver correndo assim e esbarrar em outro bloco, ele vai escolher também o outro bloco e vai fazer os dois levantar. Só que em vez de ser os dois juntos, foi um de cada vez, né? Porque aconteceu isso, eu subi aqui, pulei e bati nesse, andei um pouquinho, trocou. Aí por isso tem esse atraso, né? Por causa da minha caminhadinha pro lado, ele depois seleciona o outro e faz o outro subir. Então tem um atraso entre os dois. Mas não pode acontecer isso, tem que ser um bloco só. Então tem que evitar essa caidinha dele, permitir escolher um bloco. Tem que ser só aqui, ó, nesse impacto aqui. Impactou, escolheu o bloco, subiu o bloco, fechou. O que acontece então? Vamos aprender sobre o vetor Y, que é uma coisa que a gente já testou numa outra aula, que a gente verificou, né, a altura dele, o pulo dele. Que tem aqui o vetor Y, que ele começa negativo, né, quando eu salto. Ele salta, ele vira negativo. Tá para menos 330, não é? 330 a altura do pulo dele. E aí vai descendo, aí fica positivo. Quando tá positivo, quer dizer que o Mario começou a cair, né? Enquanto tiver negativo, ele tá meio assim, subindo um pouco, aí zera, ele fica parado, aí começa a subir, ele começa a cair com o seu vetor Y. Quando o Mario impacta, na hora do impacto já fica positivo. Porque fica zero na hora, porque ele não vai continuar subindo, o Mario não vai continuar subindo tendo batido em um sólido. Então, pá, zerou o seu vetor Y. Então, se o vetor Y estiver recém-zerado, tiver ali entre 0 e 10, ou ainda um pouco negativo ainda, tipo menos 1, menos 2, naquele momento é o momento do impacto com o bloco. Então, só naquele momento que vai valer essa checagem do bloco. Então, ó, aqui também, além disso, eu vou apertar C e vou colocar uma comparação do system com Partial Values. Vou perguntar se o Mario.platform.vetor Y é menor do que 10. Como eu falei, né, 10 está muito perto ali do momento do impacto. O momento que impacta é o momento que eu vou verificar isso daí. Então, esse momento é o único momento que eu posso verificar, então não tem nenhum momento de queda ali. Então aqui agora, ó, no impacto ele conta, e mesmo que eu me mova um pouquinho, ele não percebe que o outro bloco está mais perto e não faz ele se mover, porque... Oh, puta que pariu, ele fez... A gente teve o azar de acontecer uma vez no nosso teste, né? Mas foi bom, porque a gente pôde perceber que tá bugando ainda. É porque o 10 aqui tá uma margem de erro um pouco grande demais, né? Porque o ponto de impacto mesmo, ele já tá zerado, né? Seria igual a 0, mas igual a 0 é um pouco absurdo. Assim que ele impacta, ele zera a velocidade de vertical, aí começa a ficar positivo para ele cair. Só que 0 é um absurdo, né? A gente querer que ele verifique só no 0. Sabe, é muito rápido para um número tão fixo dar certo. Então eu coloquei 10 como uma margem de erro. De 0 a 10, né? Um valor negativozinho talvez. Até o 10, fechou. Só que o 10 é um valor muito alto. Eu coloquei 7, testei muito tempo aqui, fiquei testando no bloco. Eu não vou ficar aqui com vocês pulando igual maluco. Porque o 7 é um valor que eu testei aqui e deu certo para não acontecer mais esse bug de levantar 2 blocos. Beleza? Então a gente resolveu essa parte do sólido, de você correr e esbarrar, né? Não acontece mais. E também de pular e levantar 2 blocos. Agora só levanta um por vez. Lembrando, né? O motivo disso é que agora a gente só verifica
que você pode levantar blocos bem no ponto de impacto, que é quando seu vetor y está bem pequenininho, que no caso aqui 7 é um valor muito baixo, porque o seu fall speed é 400, né? Então vai chegar até em 400 esse valor aqui. Então 7 realmente é aquele ponto onde impacta mesmo. Agora que a gente matou esses bugzinhos, finalmente a gente pode ir para os itens, né? Para você colocar item dentro dos blocos. Então vamos lá para o block, colocar aqui uma variável de instância que vai ser item. E é no block, tá? Variável, informações sobre o bloco são no block. O block mask é só a parte visual. Então o item vai ser um string, vai ser um texto que vai me dizer qual item tem dentro desse bloco. E o item pode ser 3 opções. Ele pode ser moeda, ele pode ser moeda pacas, ou ele pode ser power up. Vou começar pela moeda, tá? Moeda. Então, esse bloco aqui, bom, todos têm moeda. Para começar, todos têm moeda, menos esse aqui. Esse aqui não tem nada. E esse aqui não tem nada também. Então, ó, se é nada, você coloca nada mesmo. Não coloca nenhum texto dentro do bloco de variável. Se for moeda, coloca moeda. Beleza. Então aqui, ó, vamos apertar S aqui nesse subevento e perguntar qual é o item do bloco. Então, bloco, variável de instância, item, se é igual a moeda. Se o item for moeda, então ele vai acionar o twin, né? No caso, o twin é a partir daqui agora, não vai ser mais aqui. Essa aqui ela é a condição inicial. Essas condições aqui são mais para saber, tipo assim, ó, eu estou embaixo de um bloco, né? Isso aqui eu estou embaixo de um bloco, daí isso aqui vai pegar o bloco mais próximo, no ponto de impacto, e agora que eu vou verificar que tipo de bloco é esse. Se tem item, se não tem, se ele deve sumir, se deve dar moeda, se deve fazer nada, se deve quebrar. No caso de eu estar grande e bater num tijolo, eu vou quebrar ele. Então tem vários tipos de opções aqui. Tem moeda, daí sim ele vai subir. E aí ele vai criar a moedinha, né? Aquela moedinha bonitinha, vamos criar ela aqui então. Clica duas vezes na tela, vamos criar aqui um sprite, que vai ser o EFE Spin Coin. EFE é efeito, ou effect. Spin Coin é moeda giratória, moeda que gira. Que tem essa moedinha muito legal quando você pega uma moeda num bloco do Mario, que é isso aqui, ó, Import Frames from Files, esse coin flip do 1 até o 4, abrir, essa animação aqui, ó. A colisão pouco importa, mas coloca aqui no Bounding Box e tira um pouco de baixo, tá? Isso vai ser importante, tirar um pouco de colisão de baixo, porque vai verificar a colisão uma vez só, que é para fazer ele desaparecer. Coloca a colisão em toda a animação, Apply to Whole Animation. A origem vai ser no top left. Apply to Whole Animation também. A speed vai ser 40 em loop. É muito rápido mesmo, olha só. É muito rápido, muito rápido. Pode ser até mais rápido ainda. 50, olha lá. Gira. Show de bola. Essa moeda aqui, ela vai subir e descer. Ela vai subir a partir do bloco e descer. E quando bater no bloco, ela vai desaparecer. Ela vai ter para subir e descer o Behavior Bullet. O Bullet vai servir para a gente fazer esse efeito com mais facilidade, para não ter que usar Twin, não ter que usar plataforma, que seria um absurdo, né? Ou também para não ter que programar por eventos, a gente vai direto com Behavior. Speed 400, gravidade 2000. Pois é, gravidade 2000. Eu vou dar um Ctrl X, vamos pro banco, coloca aqui ela. Pode ser em cima do bloco. E já vamos lá programar para você entender qual é da gravidade 2000. E vou tirar o Set Angle. O Set Angle é mais para se você quiser girar o objeto junto com o ângulo da mira da bullet, né? Mas aqui não é o caso. Ela vai ficar sempre assim, retinha, sem setar o ângulo. A gravidade vai fazer ela cair, né? Então a gente vai colocar uma bala com o ângulo para cima. Como a gravidade vai puxar para baixo, ela vai assim e depois vai assim. Vai fazer exatamente o movimento que a gente quer que ela faça. Então aqui vai colocar uma ação do System Create Object e vai criar o Spin Coin no layer Game e vai ser no X objeto bloco.x
objeto bloco.y menos 16. Vai ser 16 pixels acima do bloco, porque vai criar em cima dele, né? Então, como ele tem exatamente o mesmo tamanho do bloco, esse efeito tem o tamanho do bloco, e também tá com a origem no topo esquerdo, que eu falei que era para colocar, que era importante, ele vai aparecer bem ali certinho em cima do bloco. Se a gente colocar assim. Done. Coloca também aqui, pode ser aqui embaixo mesmo, coloca uma ação do Spin Coin, setar o angle, mas é o angle of motion, tá? O angle of motion não é o angle da imagem. Angle of motion vai para 270, para ir para cima. E aqui embaixo coloca um evento do Spin Coin, quando ele colidir, on collision with bloco, quando colidir com o bloco, o Spin Coin vai destruir. Só vou tirar esse evento aqui para você ver o que acontece sem esse evento. E aqui eu vou bater no bloco, e ele cria a moeda e a moeda vai para baixo infinitamente, né? Porque a moeda tem que ter essa parte aqui, ó, de destruir. Ela vai subir, vai descer, e assim que voltar para o bloco ela desaparece. Que legal, né? Ficou bem legal. E por isso que a colisão tem que ser um pouco mais embaixo aqui, porque senão ele já ia nascer colidindo. Já ia estar aqui juntinho, né? Então já ia ter a colisão e na hora ele ia destruir o objeto. Então por isso tem que ter uma colisão um pouco mais para cima, para evitar que isso aconteça. Mas ok, se o item é moeda, só tem uma moeda. Não é moeda pacas, é uma moeda só. Então, coloca aqui uma ação do meu block mask, ou melhor, do meu block, se tornar animation, tem que se tornar empty. E eu vou copiar essa aqui e também apertar R para o block mask também virar empty. Copiei aqui, apertei R e troquei para o block mask. Então o meu block e o block mask, os dois vão ficar empty. Então aqui, ó, vou pegar essa aqui, ficou empty. Vou pegar essa aqui, ficou empty. Mas é legal porque esse tijolo aqui também é um bloco de moeda. Então também ficou assim empty. Enquanto os outros, agora eles não conseguem mais ser espancados, né? Porque não tem aqui uma... Não tá mais aqui em cima, né? Tem que ter uma condição agora para os blocos que não tem item. Então aperta S aqui, block, variable, item, isso é igual a nada. Só que tem a condição também de não ter nenhum item e estar empty. E se tiver empty, não vai fazer a subidinha. Então aperta C e pergunta se o bloco está tocando a animação brick. Não tem item e é brick, então coloca o up. Beleza? Dá um play aqui. Moeda, se eu bater no empty, e ainda pego moeda. Ah, faltou uma coisa aqui, ó. Coloca uma ação do block, setar a variável, item agora para vazio, né? Que assim que você pegou a moeda, você tá vazio, você não tem mais moeda nenhuma. Daí sim, ele é um empty que não tem item nenhum, então você não consegue mais bater nele. Maravilha, aqui você pega a moeda, aqui você não tem item, você só esbarra. E aonde é empty você não faz nada. Maravilha. Agora vem o moeda pacas, porque o Power Up é outra história. Power Up tem animação do Mario, tem movimento do Power Up, tem muita coisa, então vai ser para outra aula. Vamos fazer então o moeda pacas. Copia esse aqui, que é item igual moeda, só que agora vai ser item igual moeda pacas. O moeda pacas tem duas condições adicionais, que é se estiver durante o timer e se não estiver durante o timer. Quando você bate num bloco que é moeda pacas, ele começa um temporizador, começa um tempo correr, um tempo que não aparece na tela, é um tempo imaginário, né, que começa a subtrair. E quando acaba esse tempo, você não pode mais pegar moedas. Mas enquanto estiver rolando esse tempo, você pode ficar pulando, pegando várias moedas. E se você for muito rápido, você pega até umas 11 moedas num bloco desses de moeda pacas. Então, esse aqui vai ser moeda pacas. E agora o bloco tem que ter uma variável nova, que é o moeda pacas underline timer. Colocar o tempo que dura, o tempo que reduz quando você ativa
um bloco de moeda pacas. Esse nome é claro que é da minha cabeça, moeda pacas, é moeda pra caramba, né? É muita moeda. Enfim, você escolhe o nome que você quiser para esse bloco. Quando eu pegar uma moeda pacas, eu vou apertar esse aqui e vou verificar esse timer. Então, ó, objeto block, variable, compara variável. Se moeda pacas timer for igual a 0, quer dizer que eu não ativei ele ainda. Não ativei o temporizador ainda. Então, eu coloco uma ação do bloco, setar o valor de moeda pacas timer para 4. Então, 4 segundos é o tempo que você tem para pegar muita moeda. Como é que você faz esse valor reduzir? Esse 4 virar 3, virar 2, virar 1, virar 0. Coloca um evento aqui do bloco. Pergunta da variável de novo. Variável moeda pacas se é maior que 0. Enquanto for maior que 0, vai ficar reduzindo. Então, coloco uma ação do bloco subtract from moeda pacas timer dt. Vai subtrair dt, que é o tempo que a gente já explicou em alguma das aulas, né? Deixa eu ver aqui qual aula que foi o dt. Teve dt em alguma aula. Foi aqui, ó. dt, como eu falei aqui, né? Ele vai subtrair 200 por segundo por ter o dt. Então, aqui, se eu subtrair só o dt, ele só subtrai por segundo. Ele vai subtraindo esse 4 de forma que vai tirando 1 por segundo. Então, se fosse tipo assim, 4 vezes dt, ele subtraía esses 4 em 1 segundo. Né? Ele subtraía 4 por segundo. Mas como é só o dt sozinho, ele subtrai por segundo o valor que tem aqui. Então é 4, então quer dizer que vai ser 4 segundos. Se eu colocasse 6, seria 6 segundos. Se eu colocasse 10, seria 10 segundos. Então, se você quiser fazer um temporizador por variável, é só você colocar um valor numérico numa variável e fazer com que, se for maior que 0, você vai subtraindo o dt desse valor, que ele vai durar esse tempo em segundos. Então, 4 segundos é o tempo para você pegar a moeda pra caramba. E aqui, então, ó, se você colidir com a moeda pacas e agora moeda pacas não é igual a 0, moeda pacas é menor que 0, quer dizer que o tempo acabou. Porque o tempo não vai ir de 4 até 0. Ele vai, a partir do 4, para não falar de 4 de novo, a partir do 4 até menos 0.9578, sabe? Ele vai passar um pouquinho, porque é muito rápido, corre muito rápido esse valor, então ele vai chegar num valor menor que 0, ele vai passar direto do 0, entende? Não vai fixar no 0. Então, como passou direto do 0, eu posso usar esse valor como uma forma de saber que acabou o tempo. E se acabou o tempo, vai virar, então, um bloco empty. Então, ó, o moeda pacas é igual moeda. Aqui você pega as moedas, beleza? Se for igual a 0, começa o timer e o timer começa a rodar aqui fora, porque o tempo não roda só quando você bate no bloco. Então, por isso que o evento de timer não é aqui dentro, é fora. Porque ele roda enquanto for menor que 0. Somente assim. Aí, se for menor que 0, ele vai... Assim que você pegar a última moeda, ele vai ficar invisível e sem item. Vamos olhar, então, as diferenças dos blocos. Vamos testar, então, aqui como ficou o nosso resultado. Esse aqui tem uma moeda, eu bato, peguei a moeda. Aqui não tem moeda, não tem nada. Eu só bato no bloco. Aqui tem uma moedinha pra mim. Aqui tem nada. E aqui tem moeda pacas. Então, bora pegar muita... Ai, droga. E não consegui pegar o máximo possível. Mas é isso. Moeda pacas é um bloco que você pode pegar muita moeda. E você vai pegando até o tempo acabar. O tempo de 4 segundos. Se você quiser fazer mais tempo, coloca mais tempo. Se quiser menos tempo, coloca menos tempo. Então, fechou essa aula. Mais uma aula. Agora ficou muito mais bonitinho o nosso jogo com esses blocos tão lindos, tão clássicos do Super Mario. E vamos então seguir para a próxima aula, né? Daqui a umas 2 semanas a gente tem aula nova da série Super Mario. Talvez já tenha disponível, não sei quando é que você está vendo esse vídeo, se foi quando lançou ou se foi anos depois, talvez seja. E aí você pode procurar aí por mais vídeos do Mario no meu canal. E também por outros vídeos, tem muitos outros vídeos aqui no canal, muita coisa mesmo. Beleza? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.